Bem-vindo a mais um Primeiros Capítulos de Livros que vocês deveriam ler. O livro de hoje é O Guardião de Nomes, do Leonardo Garzaro, lançado pela editora Rua do Sabão. O livro não é dividido em capítulos, então eu selecionei um pedaço do início para estar fazendo a leitura para vocês. O som da fechadura a aceitar o encaixe reverberou pelas paredes da casa em um gemido bruto. Sôfrego movimento do ferro contra a ferrugem. As chaves bateram no móvel lateral, estranhas à posição, saudosas do chaveiro que por décadas tão bem as recebera. Então, a madeira do assoalho a estalar sobre o calçado apertado e o peso raro naquele caminho porta adentro, passos lentos e mal sincronizados de súbito interrompidos por denso silêncio. O encosto da cadeira, em frente à enorme mesa de trabalho, comprimida por imponentes mãos de homem, a respiração vacilante, um prolongado suspiro intenso o suficiente para dispersar algum pó acumulado. Sentou-se na cadeira dos visitantes, o coração acelerado, apesar dos movimentos lentos. Um nó no estômago, não obstante a postura serena. Em um gesto calculado, inclinou a cabeça e deslizou a destra pelo tampo da antiga mesa, como se fosse um marceneiro ou colecionador a avaliar a qualidade da peça. Embora nada entendesse daquilo. Suspirou novamente e, quando o silêncio que evitava bateu-lhe nos ouvidos, apoiou os cotovelos sobre o móvel, apertou os dedos contra a pele do rosto, abaixou a cabeça, mas as lágrimas não vieram, restando a garganta dolorida e a sensação de que toda a desgraça do mundo não bateria para saciá-lo da infinita miséria. Naquele dia, enterrara o pai. Contornou o móvel disposto a ocupar a cadeira principal, porém vacilou. Era só uma cadeira. Sepultado, o pai. Alguém precisava sentar-se. Contudo, nenhum pensamento era capaz de catalisar o movimento. Diante de si, todos os livros e nos livros todos os nomes. Mas, se sequer era capaz de tomar a cadeira, nos livros é que não tocaria. Como tratar as desimportantes relíquias alheias enquanto o corpo esfria? O terno, escolhido para o sepultamento. O que fazer com os demais? Imaginou uma enorme fogueira com o corpo e pertences. Quão prático seria, quão adequado a um homem de ação como ele, da forma como se entendia. Mesmo prescindindo do corpo sepultado, não deveria descartar a ideia. Enfim, atirou-se à cadeira, impaciente consigo, sentando-se como quem aceita a hóstia por fome e crava os dentes no pão sagrado. Abriu as gavetas, analisou as dimensões do cesto de lixo vazio, percebeu a caneta tinteira que não fora roubada, essa não valia nada, e o maço de folhas para as anotações que não seriam feitas. Notou um terço de madeira. O pai rezava? Os antigos óculos de leitura, uma cópia do molho de chaves, uma pasta com documentos cujo conteúdo espalhou sem cuidado sobre a mesa. Pensou com os dedos a certidão de nascimento, datada de 5 décadas passadas, preenchidos os imponentes nomes dos pais, avós maternos e paternos, em branco o nome do recém-nascido. Conhecia a história narrada pela sombra amarga de que fora o barão Álvares Correia, seu avô. Contemplava o papel amarelado nas bordas como se dele aguardasse uma resposta, estranhando a sensação de deter a prova empírica de fato que presumira por toda a vida. Num instante, embora detestasse devagar, viu-se novamente a reparar nos lábios torcidos do empobrecido barão a narrar a história que não lhe interessava. Sepultado, o pai. Talvez aquele devagar coercitivo fosse a derradeira maldição lançada contra si pelo progenitor. Contou o barão Álvares Correia, balançando-se lentamente na cadeira de madeira apodrecida. Já 15 anos passados, que eram 6 dos filhos nascidos homens, quando soube que a babá fora se informar das amas de leites disponíveis. Do balcão, em frente às janelas do primeiro pavimento, controlava os movimentos dos empregados, imigrantes sem sobrenome e sem posição, muitos trajando as letras recém-arranjadas da nova genealogia. Era padrinho dos filhos dos melhores
e escolher o nome de todos os nascidos na imensa propriedade, sem exceção, pois lhe pertencia a terra e tudo que nela germinava. Registrava o nome com a própria pena, entregava à mãe uma compota de doces juntos do documento, homenageando santos de além-mar e rei das antigas histórias, aquela que ouvira quando criança. Elogiavam sempre o nome que escolhia, sabia fazê-lo. Nunca haviam insinuado rejeitar-lhe a escolha. Quando os outros barões, em visitas que se estendiam por dias, elogiavam a ordem da fazenda que administrava, revelava que a boa administração começava na seleção de bons nomes para povoarem a terra. Se deixasse por conta da gente dali, davam nomes de santo aos bichos e se esqueciam de batizar os filhos. O caso era especial, contudo. A esposa engravidara já não era moça e sabia que o varão vindouro certamente era o último filho que registrara, o 7º filho nascido do homem do barão Álvares Correia. Que prazer dava-lhe a frase. Não haveria ali apenas um nome, mas um legado, a assinatura própria na última página de um livro, se fosse um homem de livros. Não era como registrar o filho de um empregado, um bezerro ou um cavalo. E que trabalho dera-lhe certa vez explicar ao barão Duarte Lobo os tipos de nomes que se davam aos animais e agentes. Tampouco seria tão fácil quanto registrar o primogênito, que recebera o nome de seu pai, o 2º filho, que ficara com seu nome, o 3º, batizado tal qual o último dos reis, além do legado, o último nome do último filho de um homem que construía homens. Havia certas histórias sobre 7º filhos, contos que a mucama narrava em luz baixa e nos quais já não acreditava. Embora soubesse que o nome errado do derradeiro rebento poderia derramar toda sorte de maldições sobre a família. Não podia errar. Se fosse para errar o nome, melhor errar o tiro e deixar que nascesse menina. O barão Álvares Correia passou o dia sereno, acariciando o rosto bem barbeado enquanto meditava sobre nomes. Acompanhando os negócios que iam bem, como sempre. Era só questão de pulso e de cálculo, de aplicar corretamente as porcentagens, separar os bons dos maus conselhos e a coisa caminhava. Enregelava o olhar no momento certo. Mostrava-se atento quando pensavam no distraído, entendedor quando julgavam no ignorante, e as somas finais estavam sempre a favorecê-lo. Os nomes eram algo diferente. Avaliava muitos, primeiro passando as sílabas pela língua para pesar os sons. Nenhum dos nomes que ponderavam era ruins, nomes de santos e de reis. Porém, a arte consistia em saber quando o nome correto chegava, como o vaqueiro que vê um nome no olho do cavalo, a submissão ou a doceira que entende ser aquele ponto da sobremesa, nem um instante a mais ou a menos no fogo. Raimundo soava-lhe bem, caminhava suave e então batia na língua, forte e também imperial, mas não seria Raimundo. Ernesto tinha um som de que gostava, imaginava-se chamando pelo filho Ernesto e as paredes bem caiadas devolvendo-lhe a palavra com força. Porém, conheceram um Ernesto que era um mau sujeito, o sangue fraco e a língua solta, apreciador de rinhas de galos e de brigas sem para essa servir, embora dissessem que antes tinha sido decente. Que desgraça o homem se dispor ao jogo, à bebida, a apostas e ainda nessa ser ruim. Pode-se ir mal na igreja, no trabalho ordinário, no casamento arranjado. Contudo, dispor-se à inquietude e desempenhá-la mal consistia verdadeira desgraça. Henrique, Pedro ou Diniz também não eram os nomes corretos para o caso, embora soassem bem. Se soubesse previamente que teria tido um 7º filho, teria dado outro nome ao 6º, pois na ocasião julgava ser aquele seu último filho nascido homem. O último filho nascido homem do barão Álvares Correia. Então, prevendo que, por ser o menor, deveria ter o nome mais forte, e igualmente, imaginando um legado, chamara-o Afonso Henrique, aquele que, firme como deve ser um homem, manteria a família unida, devota e valente.
Se não fosse heresia, bem poderia trocar o nome do sexto e chamar Afonso Henrique o Último. Era heresia? Diante da mesa que dominava a residência, sepultado o pai, em cuja cadeira de trabalho então se sentava, sustentada a certidão de nascimento, a qual faltava um nome. O corpo morto o coagia a se lembrar do avô, a se balançar devagar, enquanto desfiava a infinita mágoa da história daquele nome. O barão, certo de que ali semeara a desgraça que o levara por fim a lotear a fazenda e se resignar no sítio que mal continha a enorme casa. O nome do sétimo filho apresentara-se como um problema de fácil solução para um homem pleno do próprio nome, como o barão Álvares Correia. Incapaz de imaginar naqueles dias que permaneceria debruçado sobre a questão até a derradeira martelada do coração contra o peito. Qual teria sido a história do avô se tivesse simplesmente alterado o registro, passado o nome do sexto filho para o sétimo? Qual seria a própria história se o pai tivesse outro nome? Certamente, todos seriam outros. Gente, eu tô muito curiosa. Eu adorei a escrita do autor. É uma escrita muito bem feita. Nossa, eu tenho sério problema com capas assim, porque eu sou apaixonada. Adoro coisas minimalistas, adoro livros com essa pegada minimalista. Eu não gosto de livro com desenho de casal, não, gente. Eu gosto de livro assim. E aí, no que eu leio esse primeiro capítulo pra vocês e que eu tenho essa sensação de leitura, é muito gostoso. Então, essa foi a leitura do Guardião de Nomes. Espero que vocês continuem essa leitura, porque eu com certeza vou continuar. Um beijo e até a próxima.